Só os irmãos com a paz do Senhor. Vou cantar um hino, uma parte de um hino. Vou falar sobre oração. O de cruz se erigiu, dela aldeia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu o bom Filho de Deus, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e o versículo 42 a seguir. Preste atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada dia havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Depois de 50 dias que Jesus havia ressuscitado e subiu ao céu, e espalhou-se a notícia por toda a Judéia e toda Jerusalém, todo Israel, que o Jesus havia ressuscitado. E já havia a festa do Pentecostes, quer dizer, a festa das colheitas, e todo o povo de Israel vinham trazer as suas primícias, seus dízimos para o templo, e já faziam uma festa que durava 7 dias. E ali eles estavam reunidos naquela festa, e de repente estavam no templo, orando, adorando ao Senhor, e veio do céu um vento veemente, impetuoso, encheu a casa. E eles vendo, capítulo 2, e cumprindo-se do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí Pedro usou a palavra e os irmãos formaram-se um grupo de irmãos. E ali começou a formar a igreja do Senhor. E diz aqui o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro princípio bíblico de uma igreja estruturada na palavra do Senhor. Não no uso e costume, seu cocadinha, mas na palavra. Porque a palavra, sã doutrina não é cortar cabelo, ou bigode, ou barba, ou que entendem como é que é? A doutrina está dentro do homem, no conhecimento da palavra, doutrina do Espírito Santo, doutrina sobre o arrebatamento da igreja, sobre Deus, sobre salvação, sobre cura, sobre libertação, remissão, redenção, céu, inferno, Deus, anjos. Isso é doutrina. A doutrina é formada e perseverar na doutrina dos apóstolos. Aquilo que esse mandamento eu vos dou. Deus deu para os apóstolos, ele distribuiu para a igreja, como o apóstolo Paulo recebeu, como Pedro, como João, Tiago, as epístolas, as cartas, a doutrina. O que é uma doutrina? Pensamento de Deus para os apóstolos, escreveram e repartiram para nós. Existem 3 princípios doutrinários: consolação, edificação e exortação. Deixa quieto. E perseveravam
na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a barba. E a barba de Arão, tem igreja que não pode usar barba, que Deus o livre, né? E aí, como é que você vai explicar, pastor, para os teus membros? A ideia é do Antigo Testamento. Ah, o diesel também é do Antigo Testamento. Deixa quieto. E corre sobre os seus vestidos, né? A orla dos seus vestidos, das suas vestes. Eles usavam vestes. Dá para entender? Deixa quieto. E perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão o que é? Um só pensamento, não é divisão, queridos irmãos. Escuta aqui. As igrejas cristãs são unidas? Eu sou do Silas Malafaia. Eu sou do apóstolo Santiago. Eu sou do R.R. Soares. Não, eu sou da Deus é Amor. Do consagrado homem de Deus, Davi Miranda, que já foi. Eu sou do R.R. Soares. Não, eu sou da Batista. Não, eu sou da Adventista. Eu sou do Martinho Lutero. Eu sou disso, eu sou daquilo. E quem é de Jesus? Qual comunhão? Pai, Filho e Espírito Santo. E no partir do pão nas orações. Se a comunhão a partir do pão. Agora tem igrejas, eu soube ainda essa semana, que um pastor dizia assim, não, se não for da minha denominação, que foi eu que batizei, aqui outros não podem tomar Santa Ceia. Que o batismo não é válido, só é válido da minha igreja. Não dá vontade de pegar um caboclo desse, pegar um gato morto, né? Que o caminhão passou por cima assim da cabeça, esmagou a cabeça do gato, e começar a bater no caboclo desse até fazer o gato miar. Quando o gato grita, não, né? Aí parar de bater no caboclo. Que tem tipo de... Deixa quieto. No partir do pão, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou eu fui batizado só em nome de Jesus. Eu fui batizado numa lagoa. Eu fui batizado numa piscina. Eu fui batizado num rio. Tem alguém que complica até se a água estava pura, se estava bem limpinha ou se não estava limpinha. Se a água era corrente ou se a água não era corrente. Se você for batizar em nome de Jesus, aqui é aceito. Se você não foi batizado em nome de Jesus, então aqui não é aceito. Vê como são unidos? E o que diz a palavra do Senhor? E nas orações. O que é uma oração? Qual a força da oração? O poder da oração? A unção da oração? O resultado da oração? As consequências, ou as virtudes, o resultado da oração, o fruto da oração, agora veio a palavra certa. O que a oração produz na minha vida e na tua vida? O aspecto da oração, como eu vou me chegar a Deus, como vou saber se Deus ouviu a minha oração ou não ouviu, ou se está subindo ao céu o trono da graça ou não. Tudo isso são temas que nós podemos discutir a partir de hoje. Oração, vou falar de uma oração individual, particular. A palavra oração vem de oráculo. Oráculo. Oráculos é conversa. Conversar com quem? É um diálogo. Reza não é oração. Quem falou isso é mentiroso, é hipócrita. É um monólogo. Oração é um diálogo.
é uma palavra em ação. A partir da oração, a partir do que eu entrego diante de Deus, eu vou partir para uma ação. Qual é a ação? De espera ou de busca? A oração de intercessão, de ver resultado daquilo que eu falei com Deus. Vou voltar e vou cobrar. Vou pedir. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo, depois de passar aquela lista de armadura de Deus, tal, a partir do versículo 10, capítulo 6, portanto, tomai, irmão, todas as armadilhas, né, de Deus, capacete da justiça, a espada do Espírito, né? O que é a espada do Espírito? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é a espada do Espírito? Que é a palavra de Deus. Não é essa que eu vou falar agora. Mas no versículo 18, e orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto, por todos os santos, e até por mim, ele disse, que no abrir da minha boca eu pregue a palavra com ousadia, como disse. Que Deus trabalhe nas palavras que eu prego. Orando em todo tempo, em todo lugar, com toda oração e súplica e vigiando nisso. No capítulo 7, versículo 7 de São Mateus, Jesus disse assim, foi Jesus, pedi, e dar-se-vos-á. Então eu vou pedir para o Senhor hoje. Senhor, estou pedindo agora em nome de Jesus. Eu venho a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo pega a minha oração, leva a destra do Pai e Jesus intercede por nós. Sabe, é assim. Eu vou ao Pai em nome de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Pronto. É como você deve chegar. Então você está orando ao Pai e ao Filho, e o Espírito Santo está pegando a tua oração e levando em salva de ouro, lá no capítulo 6 de Apocalipse. Diz que as nossas orações estão gravadas em salvas de ouro. Vamos ver se eu acho aqui rapidão. Oh, Jesus. É que, estou vendo o capítulo 7. Eu não vou achar mesmo. Meu Deus, onde está essa passagem? Não, está no capítulo 7. Outra hora eu acho. Mas que as nossas orações estão reservadas diante de Deus em salvas de ouro, que são as orações do santo. Está por ali. Pedi, e dar-se-vos-á. Vou pedir e vou esperar de Deus a resposta. Buscai e achareis. Mas você tem que sair a buscar. Vai em busca e você acha. Não fique esperando dentro de casa que vai cair do céu. Deus pode mandar na porta da tua casa, sim, mas se você buscar, você está cooperando com Deus. Você está cooperando com o trabalhar do Senhor. O querer de Deus está em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua santa e bendita vontade. Pedi, dar-vos-á, buscais e encontrareis, ou achareis, e batei, e abrir-se-vos-á. Então você precisa bater. Oráculo em ação. Entende? Eu vou bater. Vou de atrás do meu emprego, vou de atrás de um serviço, vou de atrás de aquilo. Vou bater. Estou batendo, uma hora a porta se abre. Eu vou estar aos pés do Senhor, todo dia batendo, Senhor. Onde está Ana, sigo o resultado. Ana estava batendo. Estava no templo. Eu vou fazer a minha parte.
Eu tenho tantos testemunhos para dar em cima disso aí. Então eles perseveravam na doutrina e na comunhão e nas orações. Oração individual é muito bom, mas também coletiva. Ter um propósito na oração. Vamos orar pela nossa nação, pelos governantes. Orai pela paz das cidades, aí Jeremias 29. Orais pela paz da cidade. Porque se a cidade ter paz, vocês também terão paz. Orais pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelos vossos patrões, diz o apóstolo Paulo, pelas autoridades. Oração intercessória, pelas famílias, pelos enfermos. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós triste? Chore, ore. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e unge eles. E a oração da fé salvará o doente. E se te houver cometido pecado, se eles são perdoados. Porque se você vai orar por uma pessoa, diz para ele: Senhor, meu irmão, meu amigo, por que veio essa? Será que não é um chicotezinho de Deus? Trabalhar de Deus na tua vida, te trazendo aos pés do Senhor? Não é melhor fazer uma confissão de arrependimento? Jesus sabe todas as coisas. Então, a partir do momento que eu vou partir para a oração, a minha vida começa a entrar numa engrenagem de movimentos do trabalhar de Deus na minha vida e a minha vida na obra do Senhor. A sua família e os seus filhos não serão mais o mesmo a partir do momento que o pai ou a mãe colocar o filho na presença de Deus. Eu tenho tantos testemunhos de filhos que voltaram para casa ou que aceitaram Jesus pela oração da mãe. Salva minha filha. Salva o meu esposo. O esposo saía, chegava de madrugada, bêbado. Aí eu dormia na outra cama, outro quarto, ou lá no rancho. E um dia ele chegou e escutou aquele gemido. Oh Senhor, salva meu esposo, liberta meu esposo. Troca o coração do meu esposo, a mente do meu esposo. Tu sabes, Senhor, tu me deste ele para mim. Não tenho reclamação, Senhor, mas atitudes dele me deixam triste. Transforma a mente do meu esposo. Tu sabes que eu amo o meu esposo. O marido olhou, escutou aquilo. Eu não acredito que essa mulher tem. Eu atendia uma congregação numa determinada cidade, em Rio do Oeste. E eu tinha oração naquele tempo, culto de oração era oração e doutrina. Ensinamento, orava, depois uma palavra de aconselhamento. E naquele dia eu cheguei atrasado em casa, o serviço deu tudo errado, e eu cheguei em casa, não tinha nada pronto, e eu tomei um banho assim, relaxadamente, e vim para a igreja. Digo, hoje eu tô azedo. Aí cheguei na igreja assim, olhei assim, tinha pouca gente, eu digo, eu vou lá no banheiro, vou dar uma relaxada, assim, uma descansada, assim, para depois orar um pouquinho, dar uma palavra para os irmãos e mandar embora. Quando eu passei no lado da igreja, assim, que o banheiro era lá no fundo, um irmão estava orando. Ô Jejuge, abençoa o teu servo, irmão José Jejuge. Tu sabe que teu servo precisa trabalhar, que não é dono do tempo dele. Abençoa sua esposa, seus filhos. Quando eu vi aquela oração,
Eu digo, meu Deus do céu, ele tem mais preocupação com a minha alma do que eu mesmo. Eu estou azedo, estou estragado, estou ruim. Nem fui para o banheiro, cuidei de mim mesmo. Dobrei o joelho, comecei, Jesus. Tu tocou no coração do teu servo para que ele intercedesse por mim, porque eu não tenho força. Fui visitar um pastor em Cascavel, jubilado, doente, mulher também. Minha filha ficou deficiente, tem uma depressão profunda lá. E ele estava passando por uma crise muito grande. A igreja abandonou, porque enquanto estava dando fruto para a igreja, ele era tudo. Quando ele não dava mais fruto para a igreja, daí abandonaram. Deixa quieto. E eu adotei aquele pastor. Levei o violão, levei o sacolão, aquelas coisas eram tudo lá e tal. E na última vez que eu estive lá, ele me acompanhou até o portão, botou a mão nos meus ombros, disse, olhou para mim e disse, irmão José, irmão, não esquece de orar por mim. Quando ele falou assim, me veio em mim uma responsabilidade, porque eu me coloquei no lado dele e disse, meu Deus, quantos anos pastoreando a igreja e está nesse, isso não é justo diante de Deus. Mas eu só pensei assim de relâmpago. Quando eu olhei para ele assim, eu disse, meu irmão, eu posso esquecer de orar por ti. Não vou te fazer essa promessa. Eu posso te esquecer. Mas no momento em que eu estiver com o joelho dobrado, o Espírito Santo vai me fazer lembrar de você. E eu vou interceder por você. Então ele virou a chorar. Disse, agora sim, era isso que eu precisava ouvir. Aí eu citei para ele Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo diz assim, porque nós não sabemos pedir o que convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede com o nosso Espírito. Porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É Ele que conhece a nossa necessidade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fraquezas. É Ele que conhece. E Ele geme por nós, junto ao Pai, para que Ele nos conceda e nos dê vitória. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Romanos 8, 26. Não esqueça.